muito boa tarde, a semana começando e nós aqui nos estúdios da TV Gazeta, no Alto da Candelária, hoje recebemos aqui a vereadora Júlia Arruda. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Max. É uma satisfação vir aqui ao seu programa, bater um papo, né, e prestar alguns esclarecimentos da nossa atividade parlamentar e no nosso dia a dia lá da Câmara. E recebemos também Júlia Vivi Nascimento, que é uma cantora que tem uma voz inconfundível. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já com Júlia Arruda aqui, diretamente dos estúdios da TV Gazeta. Olá, estamos de volta agora aqui nos nossos estúdios, recebemos a vereadora Júlia Arruda. 50,3% dos homicídios de mulheres no Brasil são cometidos por familiares. Desse total, Júlia, 33,2% são parceiros ou ex-parceiros. No Rio Grande do Norte, registra o terceiro maior crescimento percentual de homicídio. E para falar desses e outros assuntos e também da lei que cria a Patrulha Maria da Penha, seja bem-vinda, Júlia Arruda. Muito obrigada. É uma satisfação vir aqui e trazer temas importantes, atuais e preocupantes, como é o caso da... Os dados não estão aí para a verdade, realmente. O estado do Rio Grande do Norte é um dos estados que mais cometem violência contra as mulheres. E as violências que acontecem dentro da sua própria casa, como você falou, o próprio companheiro é o agressor. E existe, de acordo com uma pesquisa feita recentemente pelo IPEA e também o Fórum Nacional de Justiça, que aumentou o número de homicídios no Brasil como um todo. E fazendo um recorte para o estado do Rio Grande do Norte, esse homicídio foi diretamente contra a mulher. Aqui no estado teve um incremento em uma década de 333%. Muito alto, né, Júlia? Mais do que o segundo colocado, é mais do dobro do segundo colocado. Júlia é o segundo mandato de vereadora, correto? Isso. E a gente vê a sua luta com relação principalmente à classe feminina. E essa lei que foi apresentado o projeto de lei, a gente tem até uma imagem, vamos mostrar a imagem que eu estava assinando lá o projeto de lei, sendo apresentado à Câmara. Vamos falar um pouco sobre isso, que a gente sabe que a Lei Maria da Penha teve um crescimento muito grande, foi um grande benefício para as mulheres, mas ainda tem muito a se fazer. Muito a se fazer. E por achar que a questão da segurança é uma competência única e exclusiva do Estado, o que é que nós, do município Natal, do Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores, podemos contribuir com isso? Foi aí, de acordo com pesquisas, com estudos feitos no Brasil afora, que percebemos a implementação de um projeto bastante interessante, que é a Patrulha Maria da Penha, que já é uma realidade em outros municípios, em outros estados. Trago aqui um exemplo exitoso que foi o estado da patrulha do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, onde desde 2012 está implementado e vem diminuindo aí, ano após ano, o número de homicídios, né, de violência contra a mulher. E mais desse tempo todo que está implementado, mais de 10 mil mulheres que foram atendidas pelo projeto, não houve a notificação de nenhum óbito. Apenas aquelas mulheres que, por algum motivo, não foram assistidas, não tinham a assistência do projeto da Patrulha Maria da Penha. E foi aí, com essas experiências exitosas no Brasil, que trouxemos e colocamos como projeto de lei aqui na Câmara a Patrulha Maria da Penha, que visa exatamente garantir as medidas protetivas das mulheres, fazer valer as medidas protetivas. Aquelas mulheres que tiveram seus direitos violados, que realmente hoje já estão com as medidas protetivas na mão, que ela possa fazer valer. E isso seria através da Guarda Municipal, que iria acompanhar através de visitas periódicas, através de encontros semanais, serve como uma forma de inibir. Sim. E também como acompanhar. Júlia, a gente colocou o assunto para discutir com os nossos internautas. Eles acabaram enviando algumas perguntas. Vamos lá, vamos conferir o que é que eles mandaram para a gente. Vamos à primeira pergunta de hoje. Vamos ver qual foi a nossa internauta que enviou. Olha só. Quem fiscaliza o cumprimento de medidas protetivas? A Patrulha Maria da Penha. A pergunta vem de Leila Teixeira, do bairro de Igapó. Leila, como eu falei, a segurança compete ao Estado do Rio Grande do Norte. Através da Patrulha Maria da Penha, seria um esforço, um instrumento a mais
para fazer valer esse cumprimento das medidas protetivas. E como aqui no município a Patrulha Maria da Penha está diretamente ligada à Guarda Municipal, será a Guarda que vai fazer esse acompanhamento, esse tratamento humanizado, através de uma capacitação dada pelo próprio Ministério Público, pela própria Secretaria de Política para as Mulheres, mas vai ser objetivamente, vai ser a Guarda Municipal que vai fazer valer o cumprimento das medidas protetivas. Vamos ver a segunda pergunta. Vamos lá. Que estrutura irá dispor a Guarda Municipal para dar apoio e assistência a natalense em situação de violência? Essa é a pergunta de Érica Maia, do bairro Nordeste. Érica, é o seguinte, inicialmente pensamos nesse projeto, o ideal seria que tivesse um efetivo específico para a patrulha, tivesse viaturas específicas, só que hoje, diante de uma realidade que nós temos, um momento de crise, não vai ser possível. Então, mesmo antes da lei ter sido aprovada em segunda discussão lá na Câmara, já nos articulávamos com essa rede para saber de que forma seria executado esse projeto. E aí vamos dispor uma parte do efetivo da Guarda para ser capacitado e realmente ir para campo para fazer o trabalho da Patrulha Maria da Penha, otimizar a estrutura Sim. que já tem. Não iremos aí causar nenhum tipo de demanda a mais, nenhum tipo de atribuição a mais à Guarda, além do que ela já deve fazer, que é acompanhamento comunitário, o policiamento preventivo. Então, tudo isso já está na própria competência da própria Guarda Municipal. Nós sabemos que a responsabilidade das delegacias é do governo do Estado. Isso. E um dos maiores, as feministas, principalmente a própria Secretaria da Mulher reivindica, é a abertura da Delegacia da Mulher nos finais de semana, que até então é fechada. Como é que hoje o vereador, a vereadora pode chegar junto do governo e cobrar uma resposta imediata, já que isso é uma reivindicação muito antiga? Essa resposta, essa queixa é diária. Eu estou inserida num grupo bastante significativo de pessoas que militam na área dos direitos das mulheres, onde tem promotora, tem defensora pública, então sou engajada nessa luta. E em todos os fóruns, em todas as ocasiões que participamos, essa é uma agenda urgente, até porque a Lei Maria da Penha, durante essa década, esse ano vai fazer 10 anos, ela vem mostrando os avanços, vem encorajando as mulheres que ainda têm a cultura do medo, a cultura do silêncio, onde muitas vezes elas dependem financeiramente do companheiro, que é o seu agressor, né, não tem para onde ir, então são revitimizadas. Então precisamos, além de encorajar as mulheres a tomarem as suas medidas, né, os seus encaminhamentos, tem que dar apoio a ela, uma vez que denuncia, que chega a denúncia até o DISC, até essas instituições de apoio, tem que saber acolher também. Então vamos para a nossa terceira pergunta. Vamos lá, temos mais uma pergunta. Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelas vítimas na hora de procurar justiça? Essa é a pergunta da Gisele Souza, do bairro de Ponta Negra. Gisele, eu acredito que essa sua pergunta tem tudo a ver com a pergunta passada. Exatamente, a maior frustração, a maior dificuldade dessas mulheres é não ver, né, as situações darem prosseguimento. E muitos ficam impunes. Tem mulheres que, infelizmente, morrem com a medida protetiva nas mãos. Nossa. Então, assim, realmente precisamos avançar, precisamos que as mulheres que são encorajadas a denunciar, que ela tenha, que os seus agressores sejam responsabilizados, tenham as suas penas, enfim. Então, acho que isso que faz com que as mulheres, muitas vezes, não vou denunciar porque não vejo resolutividade, Sim. e aí vou morar na mesma casa e dependo financeiramente. Então, são muitos argumentos, são muitas dúvidas, e por cair na impunidade, aí as mulheres, muitas vezes, são vítimas e chegam até a óbito, né? Então, precisamos Sim. realmente aparelhar essa rede de proteção. Vamos para a nossa última pergunta dos nossos telespectadores que interagem conosco pelas nossas redes sociais. Essa é uma coisa bem relativa à Câmara. O machismo também continua forte nas instituições? Por exemplo, na Câmara Municipal? Essa é uma pergunta bem específica da Sara Cardoso, do Amarante. Eu não digo nem especificamente na Câmara Municipal. Nós vivemos num país machista, ainda com a cultura patriarcal, aqui no Nordeste especificamente, onde as mulheres são colocadas em segundo plano, muitas vezes não assumem o protagonismo. E eu sempre, em todas as nossas falas, lugar de mulher é onde ela quiser. É estar assumindo um cargo público, é estar à frente de uma grande instituição, é assumir o protagonismo realmente das suas vidas. Então, acho que vivemos ainda numa cultura machista, mas isso está mudando.
está mudando, né? Então, acredito que cada vez mais temos aumentando a nossa representatividade nas instituições públicas, por exemplo, nas casas legislativas, que façam leis, que hoje possam... aqui em Natal, né, vereador, são 4 mulheres, não é São isso? 4 mulheres, então eu estou no meu segundo mandato, no meu mandato passado, no meu primeiro mandato eram apenas 2, então de uma legislatura para outra dobrou, então precisamos estimular cada vez mais mulheres para colocar, por exemplo, a agenda na pauta da Câmara, como essa da patrulha e outras pautas que as mulheres esperam e reivindicam por melhores dias aqui em Natal. Vale lembrar que violência de mulher pode ser denunciada pelo 180, né? É importante a gente deixar esse número. É o Disque Nacional que vai canalizar e vai distribuir todas as denúncias para os estados e os municípios. E por falar em mudança, hoje a imprensa foi recebida pela notícia da sua mudança de partido. Você saiu do PSB, que passou muitos anos, né, como militante do Partido Socialista, e partiu agora para o PDT. Isso. Como é que você vê essa mudança que pegou PCdoB, perdoe-me, né? Não, PDT, então falei correto. Meu ponto aqui, meu diretor que fez o engano. E o PDT. E você agora que passa a militar pelo Partido Democrático, né? Trabalhista. Isso. Eu fazia parte do PSB, me elegi em 2008, me elegi em 2012, e esse ano o partido tomou outros rumos, novas escolhas aqui do comando do partido, e foi exatamente isso o fator determinante com que eu realmente reavaliasse a minha permanência ou não do partido. E foi aí que abriu a janela partidária, que permite com que os postulantes ao cargo desse ano possam mudar de partido, e eu optei por caminhar agora com o PDT. Um partido que não é nenhuma surpresa, um partido seria uma escolha natural, até porque já faço parte da base aliada, votei no prefeito Carlos Eduardo, ajudei a construir a sua gestão, dou apoio na Câmara Municipal, fazendo a defesa quando merecemos, a crítica quando deve fazer, e é aí que eu vou continuar no PDT, agora também fazendo esse papel. Não é porque eu vou estar no partido que eu vou realmente fechar os olhos para o que eu acho, né, porventura acho que merece uma crítica. Então, vou ser uma vereadora para contribuir para a gestão do prefeito Carlos Eduardo e como de Natal como um todo. Então, acho que mais importante que uma mudança simplesmente uma sigla é você permanecer com os seus ideais, com a sua postura, com as suas bandeiras de luta, e foi no PDT que eu encontrei essa abertura para dar continuidade ao trabalho e dar continuidade ao nosso projeto político. Juliana, nós acompanhamos o seu trabalho, o seu mandato, e a gente viu que você também se engajou na discussão com relação à questão da mudança de gênero, né, que foi muito debatido na Câmara. E você recebeu aquilo ali como fosse um assunto realmente seu, e você foi à frente, foi à imprensa e lutou muito. Como é que você avaliou a questão realmente dessa discussão na Câmara Municipal? Essa questão do gênero fez parte dentro do Plano Municipal de Educação. E é um plano para os próximos 10 anos, que vai nortear a política educacional durante os 10 anos, mas esse recorte sobre gênero realmente tomou uma pauta significativa das discussões. E houve até uma completa distorção no que se refere a gênero. Sim. Então, existia dentro de umas metas do Plano Municipal de Educação, uma meta para diminuir, por exemplo, minimizar a evasão escolar, que é muito grande. Seja ela por quaisquer tipo de discriminação, seja ele étnico, religioso, da questão de gênero e pela orientação sexual. E foi aí que uma parte de algumas instituições levou um discurso que tomou-se como uma verdade absoluta, onde pregou na sociedade quem era a favor do gênero, era a favor, por exemplo, do sexo neutro, ou que menino não nascia... Uma visão distorcida de tudo. Completamente irresponsável, acima de tudo. Nós queremos uma educação inclusiva, uma educação que dê oportunidade àquela criança que tem uma orientação sexual, que ela possa ser incluída, e que os educadores, eles saibam como lidar diante de uma situação. É inegável que hoje existe uma realidade do preconceito, do bullying, da discriminação, da intolerância, e precisamos ter ferramentas para combater isso. E isso seria, uma dessas metas seria a inclusão, uma dessas metas no Plano Municipal de Educação. Por isso que eu defendi a permanência do termo gênero e orientação sexual,
acima de tudo, merecemos respeito, independente de qualquer coisa. Júlia, muito obrigado. Esteja já convidada para retornar, para a gente poder discutir, falar dos projetos, que é importante para a sociedade, a gente trazer aqui o debate. E estamos muito felizes em receber, começar a semana com você. Que bom. E no próximo bloco a gente tem Vivi Nascimento. E fique à vontade quando quiser voltar. Eu que agradeço, desejo boa sorte no seu projeto, no seu trabalho aqui, e me colocar à disposição para outras pautas. Eu acho que realmente tem pautas importantes aqui da mulher, da criança e adolescente, da diversidade, enfim, qualquer pauta dessa que eu levo como bandeira do nosso mandato, que a gente possa trazer aqui para discutir com vocês. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. E daqui a pouquinho tem Vivi Nascimento e sua voz inconfundível. Não sai daí que o Ponto Máximo volta já já.